Tudo bem com vocês? De verdade, espero que vocês estejam muito bem. Vamos então dar continuidade aí nosso encontro histórico de hoje. Hoje nós iremos ir da página 104 até a página 105, 115, perdão, finalizando aí com o podcast. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da família portuguesa, no caso da coroa portuguesa, melhor assim dizendo, no Brasil. O que que esse povo veio fazer aqui? O que que aconteceu? Quais mudanças geraram? O real sentido deles terem vindo para o Brasil, né? Se lá em Portugal, né, não tava bom, por que que eles vieram aqui? Então é o seguinte, tudo começa na página 104, quando o nosso livro começa a nos contar sobre a questão do bloqueio continental. Então vocês sabem, né, que nós já estudamos sobre isso, que Napoleão Bonaparte, ele era um imperador. Por quê? Todas as vezes que você fala sobre questão de império na sociedade, né, quando você vai estudar, por exemplo, Alexandre o Grande e outros impérios, você vê que a intenção do império é aqui, mas aí ele quer sempre crescer, né? Como se fosse comendo ali pelas beiradas, no sentido de crescimento, expandir. Porque quanto mais território, mais riquezas você tem, mais soldados você tem, mais terra você tem e mais poder você tem. Entendeu? Tecnicamente é tudo isso. Tudo é mais, tudo é muito. Só que não é fácil você manter o império, porque é um jogo de, digamos assim, é um jogo de azar, porque você pode entrar em uma e não sair muito bem, como aconteceu com Napoleão Bonaparte, né? Mais à frente. Mas hoje é voltado para o Brasil. Então, durante, né, o processo, né, da Revolução Francesa, né, tal, aqueles ataques todos, Napoleão Bonaparte ele fez o seguinte, ele sabia que com a Inglaterra ele não podia ir. Porque a Inglaterra, né, no caso a Grã-Bretanha, melhor dizendo, os ingleses, eles tinham um exército muito forte, entendeu? Então, peraí, eu não posso com o meu inimigo, eu não quero ir do lado dele, o que que eu posso fazer? Eu vou prejudicar o bolso dele, porque assim eu quero ver até quando que eles vão se sustentar. Então, Napoleão Bonaparte, em 1806, ele então decreta o bloqueio continental, onde todos os países ali envolvidos da Europa e principalmente ali os próximos que tivessem, no caso, tendo relações comerciais com a Grã-Bretanha, ele iria atacar com suas tropas napoleônicas. Entendeu? Ele falou o seguinte, olha, tá comercializando, então eu vou atacar. Vocês que decidem. E para Portugal, que é a parte que nos interessa, né, ficou no meio dessa, né, bem no meio desse fogo cruzado. Ou eu vou pro lado de Napoleão Bonaparte, ou então eu fico do lado dos ingleses. Então, durante essa sensação toda, durante esse perrengue todo, Portugal ele fala assim: o que que eu vou fazer agora? Isso lá, o decreto saiu em 1806. E aí, durante muita enrolação, muita pressão, a coroa, né, no caso, é muito importante vocês saibam, pessoal, que o Brasil ele sempre foi muito rico em matéria-prima, enfim, em recursos naturais, tal. Então, para os ingleses, era muito importante ter essa relação com Portugal, entendeu? Era muito importante. E para Portugal, ele não podia deixar, no caso, as tropas napoleônicas invadirem ele. Então, o que que eles pensaram? No caso, os portugueses e os ingleses. No caso, os portugueses, eu preciso ir para o Brasil. E então, os ingleses chamam, né, no caso, a coroa e fala a seguinte proposta: vocês vão para o Brasil escoltados pelos meus, entendeu? Pelos meus, no caso, a minha força, e nós continuamos mantendo relações comerciais. Pode ser? Não pode. Então eles partem aí, picam a mula aí, gente, lá em 1807, no finalzinho ali de novembro, eles saem doidos pro Brasil. Chegando aqui em janeiro, dia 22 de janeiro de 1808, né, com uma série de mudanças muito polêmicas e que geraram muitas revoltas, que nós vamos falar agora. Então, só para vocês terem noção de como tudo começou. Eles vieram exclusivamente por conta dessa pressão. Se ficassem em Portugal, a coroa era atacada e, consequentemente, eles poderiam até perder o poder. Correto? Enfim. Então, dando continuidade, de acordo com os ingleses. Espera aí, eu vou danar com a minha filha, só um minutinho. Então, pessoal, dando continuidade, né? Porque minhas filhas estavam atrapalhando aqui. Voltando. Então, assim, quando, né, Dom João ele chega aqui no Brasil, ele faz o seguinte: ele começa a decretar diversas coisas. Agora chegou a parte dele cumprir com, no caso, os ingleses. Né, os ingleses chegaram, escoltaram, chegando todo mundo em segurança. Agora, pera aí, agora é o meu, né? Então, ele fez o seguinte: ele abriu os portos, tá? Para os ingleses, no caso, comercializarem com o Brasil.
entendeu? Então ele fez uma série de divisões lá que, em questão de porcentagem, enfim, não vai nos interessar agora. Apenas os acontecimentos, porque são muitos. Então, dando continuidade, ele abriu os portos, tal, não sei o que, bonitinho. Então, São Salvador é a cidade da sede administrativa, na página 106. O que que acontece? É muito importante que vocês saibam, pessoal, que os portugueses, muitos portugueses vieram para o Brasil. E não só portugueses, espanhóis, franceses, enfim, tal. Todo mundo tentar... Perdão, o Brasil era a nova terra prometida. Então, peraí, qualquer lasquinha que eu arrancasse, de lá eu poderia me dar bem. E muitos portugueses vieram assim, com a mão na frente e outra atrás, só que com o quê? Uma inteligência no sentido assim, utilizada não para o lado positivo da coisa. Por quê? Pegaram os indígenas, muito importante, não índios, indígenas, né? Escravizaram, então, né, enfim, forçaram as pessoas a trabalhar para eles. E com isso, eles começaram a levantar um dinheirinho, uma bonfunfa, né, um negocinho, e assim eles começaram, assim começou a nascer essa elite senhorial. No caso que começou o quê? A produzir, a comercializar, a gerar renda, consequentemente poder. E nisso começou a pressionar a coroa. Sim, então esse pessoal não tinha paz, né? Saia de um lado, vinha para o outro e também não dava paz para ninguém. Então eles começaram a pressionar a coroa, né, portuguesa, porque eles queriam também participação política, né, e outras coisas. Viram mudar para o Rio de Janeiro, e é onde que começamos aí a nossa história. Por quê? O Rio de Janeiro teve uma parte considerável, né? Tipo assim, ele era um local muito bonito, igual você pode ver aqui na página 115, que nós temos um, um retrato aqui, que ele era bem bonito e tal. Só que era bonito e fedido, entendeu? As cidades não tinham um desenvolvimento, né, que prezasse pelo mínimo de dignidade. Porque as pessoas, elas jogavam os dejetos, se você não sabe o que é dejeto, eu vou aqui falar cocô e xixi, nas ruas, entendeu? Não podiam fazer fossa, por que não podia? Por causa dos lençóis freáticos que passavam ali. Então eles iriam contaminar a própria água. Então jogavam na rua, entendeu? A céu aberto. E aí ficava aquela nojeira lá. Então o que que acontecia? Infelizmente, nós temos um grande problema aí, porque quando a coroa chegou, né, no caso dos Bambambãs, teve outro impasse. As melhores casas, eles colocaram lá, expulsaram as pessoas, tiraram as pessoas das melhores casas, né? Óbvio que fizeram a reforma, né? Enfim, e colocaram PR na porta, que era para saber que era pertencente, né, ao rei, né, pertencente à coroa, tal, para todo mundo que batesse o olho ali. E com isso gerou uma certa chacota, que o pessoal falou assim, pode, no caso o pessoal, né, que estavam ali revoltados, começou com pode roubar, né, enfim, né, com o nosso texto ele fala pra gente. Desse pessoal que, né, perdeu a moradia, porque funcionava assim naquela época, gente. Querendo ou não, essa questão de propriedade privada, ela veio um pouquinho mais à frente, né, com os ideais iluministas, até porque no absolutismo, que então era o governo que estava instaurado naquela época, era tudo pertencente do reino. Tá? As pessoas não tinham direito de nada, muito pelo contrário, de sempre de prestar obrigações ao governo, e não ao contrário. Correto? Dando continuidade, então essas pessoas elas foram pegas, expulsas, e aí começa, né, a haver mudanças quando a coroa chega. Por quê? É instaurado um banco, é instaurado um teatro, né, no caso assim, um teatro e tal, é instaurado é, uma empresa de imprensa, entendeu? Então as coisas elas começam a caminhar. Ou, peraí, a distribuição de água ela é feita com necessidade. No caso de as medidas de saneamento básico, elas são melhoradas lá por volta de 1821. E é muito importante que vocês saibam, já viram falar sobre os tigres? Sabe? Os tigrados, né? Bom, pessoal, como vocês já sabem, os dejetos humanos, né, no caso a urina, né, e outras coisas, são ácidas. Entendeu? A urina ela é ácida. Então, o que que acontece? Como era jogado, né, tudo ali no meio da rua, alguém tinha que fazer esse serviço. E os escravos faziam esse serviço. Eles pegavam tipo barris, né, tal, e iam colocando ali dentro até jogar no mar, carregando aquilo. E durante esse carregamento, né, como se nós podemos dizer assim, às vezes escorria. E nós sabemos que nos dejetos há uma quantidade significativa de ácidos como amônia e outros, né, aí que vão aí ter uma certa,
né, influência do sol também, vão fazendo e agredindo a pele. E com isso, onde escorria, no caso, ficava ali a marca ali, ficava uma espécie de tiras, né? E com isso o pessoal chamava esse pessoal aí de tigrados, tá bom? Só para vocês entenderem aí. Os tigres, tá? Do Rio de Janeiro. Então, pessoal, isso foi até 1821. O tanto que é revoltante, de 1806, mais ou menos, até 1821. Triste, né? Dando continuidade, então nós já falamos sobre um pouquinho da estrutura política administrativa, né? Já falei para vocês sobre as questões que foram implementadas no Rio de Janeiro, né? Sobre a questão da propriedade particular, que as pessoas elas perderam, né? Nós temos então Reino Unido, Portugal e Brasil, Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Então, pessoal, é muito importante que vocês saibam que com o declínio de Napoleão Bonaparte, as elites, né, da Europa se reúnem e falam assim, você quer saber de uma coisa? Olha, esse trem tá indo longe demais. Nós vamos ter que voltar e instaurar um modelo absolutista mais forte para poder o quê? Tomarmos o poder de volta. Porque do jeito que as coisas elas estão indo, vai chegar um momento onde, né, revoluções vão acontecer e nós vamos perder os nossos privilégios. E então a coroa de Portugal, a coroa portuguesa, teve que voltar, no caso, para Portugal, porque enfim lá que era, né, no caso, o centro político, né, no caso a metrópole, tudo funcionava em Portugal. No caso o Brasil era apenas uma extensão. E assim quando Portugal ele volta, ele emite um documento onde o Brasil e Algarves ele é como se fosse uma extensão de Portugal, correto? Só para vocês entenderem. Então, nas leis, tal, tudo era, digamos assim, é como se fosse Portugal, mas não era Portugal. Só que nós sabemos que as coisas não funcionavam muito bem assim, né? Então, nós temos, para finalizar nossa aula de hoje, na página 109, a Revolução Pernambucana. Sim, na página 111. Nós vamos finalizar a página 111. Então, nós temos a Revolução Pernambucana. Pessoal, como nós já sabemos, né, durante tudo que você vai falar sobre a questão do governo absolutista, muitas pessoas elas se revoltaram. Principalmente, eu nunca vou me cansar de dizer, por conta das revoltas iluministas. Entendeu? Dos pensamentos iluministas. As pessoas elas acordaram, como diria, né, lá Sócrates, elas saíam, né, Sócrates, Platão, no mito, né, saiu da caverna. E com isso, elas se revoltavam. Falavam, não, peraí, não pode ser assim. E alguns intelectuais, como padres, juízes, né, enfim, eles se revoltaram, principalmente um número muito grande de padres, eles se revoltaram ali por volta de Pernambuco, e com isso, com a ajuda de alguns militares, de padres, juízes, eles fecharam a cidade. Sim, eles fecharam a cidade, tomaram a cidade para eles e fizeram uma nova bandeira, instauraram uma nova lei e diversas outras coisas, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí, quando, no caso Portugal, a coroa estava indo. Então, eles aproveitaram tudo isso e, ó, vamos tomar isso aqui, que isso aqui é nosso. A terra é nossa, vamos tomar. E isso influenciou outras partes do Brasil. Só que o que aconteceu? No caso, Dom João mandou a Força Armada ir até lá e começou o embate. Começou várias revoltas, começou aquele atrito todo. E por que fala Revolução Pernambucana? Porque teve um efeito. Eles tomaram a cidade. Leis foram implementadas. Entendeu? Leis foram implementadas, uma nova bandeira foi erguida, as pessoas elas começaram a notar, peraí, não gente, olha aqui, não faz isso não, olha o que eles estão fazendo com a gente e tal, enfim. Só para vocês terem noção que houve mudança, só que em contrapartida eles não conseguiram vencer o exército e com isso eles foram aí, o caso, os rebeldes, dito como rebeldes, né? Que a maioria, né, todo mundo, como eu já falei para vocês, eram intelectuais da elite presentes naquela época. Eles foram pegos, alguns foram presos e, no caso, os ditos como os responsáveis, mortos. Esse movimento que ficou conhecido como Revolução dos Padres, aí como Frei Caneca, enfim, tantos outros, né, o pessoal aí teve mudanças, mas infelizmente não foi muito à frente. As mudanças elas aconteceram, mas não foram permanentes, ok? Agora eu vou finalizar a nossa aula aqui. Fiquem com o podcast para as atividades e qualquer dúvida pode nos procurar na plataforma ou no WhatsApp. Correto? Tchau, tchau.